hoje, 12 de fevereiro de 2025, 209 é o nosso encontro de hoje. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Mestre, como é bom te fazer companhia. Como é bom estar contigo. Quanta energia nos envolve, nos encaminhando para o brilho que precisamos ter. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de aqui estarmos. Muito obrigado pela presença desses irmãos, amigos, trabalhadores da tua seara, que nos amparam, nos envolvem, nos inspiram, enfim, nos ajudam. Muito obrigado, Jesus. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Antes de iniciarmos as nossas tarefas com o processo reencarnatório, a partir do ponto em que paramos na semana passada, deixa eu comunicar alguma coisa a todos nós. Contribuição para o Centro Espírita Discípulos de Jesus. O Marcelo deve vir aí hoje. Então, aqueles que puderem dar uma contribuição para que ele possa colocar lá no Pix da casa, pelos consumos que a gente tem aqui, né, de energia elétrica, enfim. E outra coisa também que gostaríamos de falar. Onde tens maior dúvidas? Onde tens maior dúvidas? Ou não compreendeste bem? Muito bem. Onde tens maior dúvida ou não compreendeste bem? Tragam-me na próxima reunião, por escrito, em poucas linhas, não é para fazer um discurso, quando eu peço isso, tem uma moça aqui que faz 2, 3 páginas, não é isso, né? Não é isso. É simplesmente é a colocação. Não entendi bem isso, não entendi bem aquilo. O que é isso? O que é aquilo? Enfim, coisas dessa ordem, para que nós possamos montar maiores esclarecimentos. Então, na nossa mão, traga um pedacinho de papel, né, coloca lá e coloca o nome, que é para eu saber, e então nós vamos procurar as definições melhores para o esclarecimento devido. Outra coisa, antes de iniciarmos também, primeiro vou tomar um golezinho de café. Um gole de café. Eu estava aqui e alguém me inspirou. Abra o Evangelho. Eu abri. Eu estava lá na frente, sentado lá na cadeira, tomando o ar que entrava pela frente. Abra o Evangelho. Eu abri. Leia um pequeno trecho e eu vou ler. Ok? Eu abri no capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos. E eu estou no item intitulado O Homem no Mundo. Percebam não só as letras, percebam a profundidade que está neste pequeno conteúdo. Eu só vou ler o primeiro parágrafo. É o item 10. E diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles
demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Qualquer pensamento mundano ou fútil. Isso diz respeito à materialidade. Ok? Muito bem, vamos em frente. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, é preciso que o pensamento e as energias, a sintonia esteja compatível, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Resumindo, é preciso dispensar a materialidade, é preciso ter boa sintonia para que os amigos espirituais possam realmente ajudar. Não é igual aqueles que eu conheço que ficam dizendo: caramba, eu faço tudo, eu rezo tanto, nada me acontece, estou sempre cheia de problema, com dificuldade. Esse, ou está destinado, se destina à materialidade, e os pensamentos também, a sintonia está lá não sei aonde, e eles clamam por ajuda espiritual. Como o amigo espiritual vai ajudar se você não tem sintonia com ele? Você brinda a ajuda que ele possa te dar. O teu guia espiritual não pode fazer nada, porque ninguém vai burlar o teu livre-arbítrio. As pessoas precisam saber que nem Deus burla o teu livre-arbítrio. Nem Deus burla o nosso livre-arbítrio. Por isso Ele nos deu o livre-arbítrio, para que nós venhamos a conquistar aquilo que desejarmos. Isso é o homem no mundo. O espírito que aqui está precisa saber que ele está aqui por um pequeno espaço de tempo, ou quase nada. Vou tomar mais um gole de café. Ok? Tudo bem? Então, Por que a senhora está com o dedinho em pé? Fala. eu me lembrei agora que anteontem, ou talvez um pouco mais, não sei, eu acordei pensando assim, né? Caramba, Deus me criou por amor. Primeiro. Segundo, passei por todos os reinos. Tive a oportunidade de me tornar um espírito. Oportunidades agora. Como é que eu ainda estou atrasado, vivendo nessa materialidade, nesse mundo difícil? Que processo longo de aprendizado, e um momento difícil. Estou me preparando para, sei lá, o que Você sabe quanto tempo levou para você se tornar espírito? Ah, deve ter sido milênios. Pois é, você entrou no meu Facebook essa semana? Não. Está lá a genealogia do espírito. Ah, legal. Do livro, aquele livro que todo mundo diz que é uma dificuldade incrível para entender como é o nome dele. A Gênesis? Oi? A Gênesis? Não. De André Luiz. Ah, a Evolução dos Mundos? Oi? Evolução. É. Eu não Tá lá. entendi. Já li, não entendi nada. Se não me falha a memória, são 15 milhões de anos. Pouquinho, né? Para correr toda a escala. Toda a escala. Está lá inclusive a escala. Eu coloquei no meu Face. A genealogia do espírito. Pois é. Essa valorização é que todos os espíritas que se dizem realmente espíritas deveriam dar. O homem no mundo diz respeito a isso. Mas as pessoas passam nas letras e não verificam que ali está falando, saia da materialidade que ela vai te levar para o abismo. Entre em sintonia, tenha bons pensamentos, mantenha sintonia com teus amigos espirituais, para depois não reclamar, para depois não chorar, não ir para o ranger de dentes, não passar
pelo estágio que Zacarias falou lá atrás, quase 600 anos antes de Cristo. Por isso que a maior parte da população da Terra, dos 8 bilhões praticamente que aqui estão, vão lá para a expiação. E espíritas, porque passaram pela letra e não entraram na profundidade. Aí é que está o grande detalhe. Eu já li o Evangelho, eu já li o livro dos Espíritos, que a Gênesis é tão bom, né? Pois é, mas e aí? O que tu andas fazendo contigo? Qual é o procedimento que você está tendo com você mesmo? Você está usando a tua personalidade para fazer o quê? Porque você não vai ficar aqui. Tem uma moça que estuda conosco lá no curso de Joana, né? Então ela disse que não sei se ela lembrou ou se ela teve alguma palestra, ela disse que Baltazar explica o seguinte, que a caridade é importante, mas o conhecimento, se você tiver em dúvida de fazer a caridade e o conhecimento, aí ele explica, a caridade qualquer um pode fazer, pode dar um prato de comida e um agasalho, conhecimento. Mas quanto maior o teu conhecimento, maior é a qualidade que você pode produzir. O conhecimento é a estrutura, é a base para tudo. Aí ele diz que o conhecimento tira os indivíduos da ignorância. Aí ele diz que a prioridade é o conhecimento. Mas é claro, não tem a menor dúvida quanto a isso. Não tem a menor dúvida. É o que nós estamos fazendo aqui. Procurando conhecimento para melhor podermos exercitar os sentimentos que se fazem necessários para habitarmos mundos melhores, para estarmos em maior sintonia com os amigos espirituais, cada vez mais elevados. Para um dia podemos visitar Júpiter. Diga, Max. Bom dia. Bom dia. Então, no Evangelho tem uma fala assim, se conhece o verdadeiro Espírito também, né? Também pelo esforço que ele faz de vencer a sua materialidade. É isso. Cada um de nós está dando um grau de evolução que nem sempre consegue vencer essa materialidade, entre aspas. Até que ponto a espiritualidade leva em conta o esforço que você faz, a luta que você trava, mas muitas vezes você perde essa batalha, outras você ganha. Qual o balanço que pode haver entre ganhos e perdas nesse esforço? Porque, agora, vence a sua materialidade, mas eu sou um espírito atrasado que necessito ainda de comer pão, por exemplo, entre aspas. Existem coisas que eu preciso materialmente. Mas aí eu fico nessa luta entre o espírito e a matéria. Até que ponto a espiritualidade leva a consideração o esforço que você faz para vencer suas más tendências? Então vamos usar. Não consegue, né? Vamos usar um trecho que está realmente no livro dos Espíritos. Sim. Quando fala que quando você ultrapassa o útil, você entra no supérfluo. O supérfluo é inútil. Ok? Não traga isso só para as coisas materiais, para o que você consegue pegar fisicamente. Coloque isso nas razões dos sentimentos. Ok? Colocar isso nas razões dos sentimentos. Então, quando você usa mal qualquer ação, qualquer atividade, qualquer comportamento, você não está se esforçando para ser melhor. Ou se você usava muito mal, mas agora consegue frear de alguma forma, você já está demonstrando esforço. Mas quanto maior for esse seu esforço, maiores serão os seus méritos. Mesmo que você não Dentro do contexto inutilidade e útil. Então, quanto maior você usar a utilidade, aquilo que é bom, e fugir daquilo que é inútil, que é imprestável, que não vai te levar a lugar nenhum, melhor, mais mérito. Mas, de qualquer maneira, de acordo com o conhecimento do espírito daquele que faz o seu esforço, né, dependendo da situação de ignorância que ainda ele se encontre, é válido. Porque depende, tem aquele
aquele que é muito mais ignorante, que ainda não tem os conhecimentos, de repente vamos dizer que nós temos. Então, a medida para ele é uma determinada medida. Aquele que é indígena, que está lá no meio do mato, né, a medida para ele é proporcional à ignorância que ele Então você quer coloca. dizer que nós espíritos temos o conhecimento, não podemos usar essa justificativa. Nós, Fica difícil para usar essa justificativa. quem tem Porque conhecimento. conhecemos perfeitamente. Por isso que o espírito fica muito no umbral. Muito tempo. Perfeitamente. Mas será que É por isso que nós somos os trabalhadores da última hora. Não é à toa que nós chegamos aqui. Agora, aproveita quem quiser aproveitar. Tem trabalhadores da última hora que não passa, não vai. Nós vimos aqui, na vinha. Aqueles serão que chegaram na última hora. E não são poucos não, hein? São muitos. São muitos. Eu fico observando, é um comentário nosso, né? Eu fico observando a materialidade que ainda reina entre os espíritas. É impressionante isto. Mas talvez porque não seja passado de maneira educativa. Pois é, mas uma Qual é a coisa... responsabilidade dos expositores da direção da Casa Espírita Perfeito, a direção. de não trazer Perfeito. isso de uma forma clara? Perfeito. Eu vejo, inclusive, apologia a determinados comportamentos dentro da casa espírita. Porque não tem nada demais que pode fazer. Fazem apologia a comportamentos que são doenças. São doenças, como qualquer uma outra doença. Doença do orgulho, da vaidade, ou coisa parecida. Sabe? Fazem apologia da casa espírita. Não é que não seja possível comentar e que não se vai respeitar, porque temos que respeitar até o criminoso, está no Evangelho. Então, são crimes. Né? Mas você não pode fazer divulgação para mostrar que aquilo é uma coisa boa, uma divulgação. É uma coisa normal, né? É como se fosse uma coisa normal. Sabe? Então, você vê a dificuldade daqueles que estão dentro da própria doutrina espírita e não despertaram. Está aí, o homem no vulgo. Porque passam pelas letras, mas não entram na profundidade do texto. Veja que o texto é pequeno que eu li. Agora imagina o Evangelho todo. E diz, eu li o Evangelho. E continua chutando pedra. Pelo menos chuta uma migalhinha. Deixa o pedregulho lá, o paralelepípedo. Mas eu já escuto ainda hoje, nós vamos levar 500 anos para entender o Evangelho de Jesus Cristo. Vai. Esse Evangelho é para nós aqui, em provas e expiações, em regeneração, o Evangelho é outro. Esse é o mínimo. O Evangelho cresce. Esse é para nós que estamos aqui, para colhermos esse entendimento. E é o mesmo que vão encontrar lá na expiação. Olha, tem que repetir. É para repetir. Porque na regeneração, evidentemente, você vai avançar. Ou será que na escola pública você estuda os mesmos livros que se estuda na faculdade, na universidade? Não é? Pois é. É assim que acontece. Na escola pública você começou, é um ensino primário, elementar, então você começa por... E lá na faculdade você já tem coisas mais avançadas. E assim vai acontecer com muitos que aqui estão. Então você vai voltar para a escola pública, para a expiação. Roberto, só mais uma colocaçãozinha, rapidinho. Existe uma palavra íntima dentro de cada um de nós, que chama-se motivação. Você está motivado, entusiasmado por aquilo que você está melhorando. A partir Isso chama-se progressividade da esperança. Então, quando você sente esse esforço que você vence, que você sente uma alegria íntima, por você ter conseguido, muitas vezes sem testemunho, daquilo que você está travando contigo mesmo, te motiva a você buscar Perfeitamente. outras melhorias. Porque a virtude conquistada pelo Espírito
traz uma alegria íntima, uma saúde Perfeitamente. espiritual que você falar, vou continuar nesse caminho. É isso que chamamos progressividade da esperança. Aí você não desiste. Esse manto. Pior que ninguém assiste essa luta É. nossa eterna. É contigo mesmo. É. Todo mundo vai ver. Perfeitamente, é isso mesmo. Aí você sente motivado. Caramba, como eu estou me sentindo bem. Eu Que também. alegria que eu consegui não Perfeito. revidar. Que alegria que eu consegui vencer o ego, o orgulho. Aí você começa a ficar alegre com aquilo, o espírito, né? Aí você continua nessa batalha. Eu compreendo Agora você tem perfeitamente. que sentir essa alegria, que o mundo não dá, né? Uma alegria, uma felicidade isso. que o mundo não dá. A gente vai sentindo o equilíbrio, Isso. A saúde, controle, a saúde a melhor. saúde, a paz. A paz. Você não se desespera, você vê tudo e acontece, é normal. É. Não tem aquela, oh caramba, por que isso? É, aquele- Aí sai desesperado, tem que resolver, tem que fazer. Calma. É isso. Eu senti isso no meu caminhar. Pode cair agora, desmoronar. Eu digo, ih, rapaz, desmoronou. Vamos ver o que vai fazer. Mantenha a tranquilidade. Não tem de cair em desespero, ficar agoniado. Não, nada disso. Enfim, mas cada um é cada um, né? E cada um procura o que quer. Aí eu fico pensando assim, olha como eu estou demorando, isso na minha cabecinha, né? Olha como eu estou demorando para ajudar no processo de evolução. Deus, Jesus, espera que eu melhore para contribuir para a gente avançar um pouco mais. É isso. Nós estamos na etapa processo reencarnatório, ainda temos alguns slides a ver. Após o processo reencarnatório, nós vamos passar ao processo desencarnatório e depois vamos seguir sentimentos, matrizes, enfim, uma série de outros processos que nós vamos experimentar. E então, vamos partir do ponto que nós ficamos na semana passada. Vamos lá. Aqui. A personalidade muda à medida que o espírito adquire novas experiências. É o que estávamos falando. Né? Que vão alterar sua performance moral, intelectual e espiritual. Observe o detalhe: performance moral, intelectual e espiritual. Né? Então, alô, a personalidade muda. Precisamos mudar. À medida que o espírito adquire novas experiências. Quando se passa por novas experiências e não mudamos, o que acontece? As experiências chegam, as motivações se secundam. Aqui está a doutrina espírita. E você não muda. O que acontece? Não sabe? Então tu vais experimentar. A gente fica estagnado. Volta a... Não, você não mudou. Você não mudou. Você ficou no mesmo ponto, se tornou ultrapassado. Você volta, olha lá, para o mundo inferior, até despertar. Não tem jeito. A gente vai repetir. Não tem jeito. O que acontece na escola quando você não passa? Você vai repetir, né? Pois é isso, a mesma coisa. É isso, por analogia, é isso aí. Não tem como fugir. Mas será que as pessoas não percebem isso? Tem exemplos materiais, exemplos da vida material, mostrando o que pode acontecer quando a pessoa não evolui. Você cursou o ano inteiro, tira 0,3 nessa prova, você tem que voltar no ano seguinte para o mesmo lugar. Olha, eu tenho uma experiência muito interessante nesse meu espírito. Eu tinha pavor de repetir alguma série. Nunca repeti. Eu ficava me imaginando assim, meu Deus, começar tudo de novo. E daí? Uma coisinha. E daí? Então, eu me esforçava para que aquilo não acontecesse. Então, você está se esforçando agora para que não aconteça o exílio mais uma vez? Mas eu conheço muitos espíritas que falam a mesma coisa e vão voltar para o exílio. Eu tenho certeza que eles vão para o exílio. Eu tenho certeza. Eu não digo para eles não dizerem, não, você quer saber demais. Eu não quero saber demais, não. Eu estudei.
como todos devem estudar, como todos devem pesquisar. Né? Eu só não digo para eles isso, mas eu fico observando o comportamento. E para que vocês não duvidem, eu observo o comportamento aqui de todo mundo. O meu você pode falar. Também observo o teu também. O meu você pode falar, se eu for para aqui. O teu eu observo mais ainda, que eu te conheço bem antes de todos eles aqui. Eu te conheço há muito tempo, quando cheguei em Campo Grande. Eles não, apareceram depois. Por favor. Então, o teu eu estou com uma variação maior, para mim está cheio. Você é o padre e não pode falar o Agora, quem sou eu para julgar? Eu não estou julgando nada. Estou observando só. Eu só estou falando. Mas vamos seguir aqui. Novos pontos de luz vão iluminando as áreas afetadas pelos pensamentos doentios. É isso aí. Era o que estávamos conversando inicialmente quando lemos aquela página ali no Evangelho. Veja como as coisas se encontram e se encaixam. Novos pontos de luz vão iluminando as áreas afetadas. E não tem como fugir. E você não consegue enganar, porque está tudo marcado no perispírito. O amigo espiritual que está lá nos aguardando, esperando o nosso desencarne para nos dar um encaminhamento, está muito escuro isso aqui agora. Não sei o que eu vou fazer contigo. Problema sério, né? Poxa, mas não tem nem um pontinho de luz. Porque eles identificam o nosso comportamento, a forma geral como estão os nossos sentimentos, pelas colorações que estão no perispírito. Brilha a vossa luz. Tem a ver. Quando Jesus falou isto, tem a ver. E a luz só vai brilhar por sentimentos mais qualificados no bem. Eis o detalhe. Será que fizeram esse confronto? Brilha a vossa luz. Porque se você chega lá, opaco, sem brilho nenhum, tudo escuro, aquelas manchas pretas no perispírito, quando está preto, pior ainda. Aí é derrapagem total. É abismo. Aí vai ter que ir falar com o Gregório. Não é fácil não. Isso aí não é. Ou então nas forças abismais, né? Como falou Ranieri. É coisa séria. É coisa muito séria. E é preciso que tenhamos essa seriedade com os nossos comportamentos. Não, depois eu melhoro. Não, depois eu faço isso. Não, mas agora eu vou ver assim. Não, mas eu sei como fazer, mas estou fazendo assim. Não dá jeito não. Tem que fazer mesmo, da forma correta. Remédio não resolve. Remédio cura a doença? Pois é. Quem cura a doença? Quem cura as tuas doenças? O próprio ser. É o próprio ser. Perfeitamente. Isso aí. Livro bom, né? Mostra tudo. As pessoas falam tanto, o Evangelho. E daí? Vamos ver o que diz. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. As 3 revelações, Moisés, o Cristo, o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião. Isso está no capítulo 1. Instruções dos Espíritos, a nova era. A nova era. Fênelon, se não me falha a memória. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porque, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto.
Observem bem o detalhe. O que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. O céu e a terra não passarão. O céu e a terra. Aqui é o céu da terra. O céu de Marte é outro. O céu de Júpiter é outro. Deu para entender? Eu vou para o céu. Qual o céu que você vai? Tem o céu do inferno também. Tem o céu do planeta mais atrasado. É o céu. O céu está azul. É o céu da terra. Não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Ou seja, as coisas pelas quais você passa na terra continuarão acontecendo contigo se você não melhorar, se você não for adiante, se você não evoluir. Certo? Não é que a terra vai ficar no mesmo lugar, não. Não é que a Terra vai continuar sendo a mesma, não vai, porque nós sabemos que os planetas evoluem. Deu para entender? Você é que não vai passar. Fugiu que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Você. Porque o planeta vai avançar. Não é que o planeta vai permanecer estagnado, não. Quem permanece estagnado é o ser que pode estar por aqui, esteja por aqui e não quer avançar. Esteja perfeitamente cumprido, enquanto resta um único iota e um único ponto. Então, é preciso que nós, que estamos aqui sobre o solo terrestre, eliminemos os males que nos prendem a essa situação que nos encontramos hoje. Porque a Terra vai avançar, mas você não avançou, então você vai para um mundo que esteja compatível com você, aquele ali. Vai. E evidentemente será um mundo mais atrasado que o planeta Terra. Iota é a 9ª letra do alfabeto grego, como é a menor letra. Passou a significar uma quantidade ínfima. Resta um único iota e um único ponto. Ou seja, não, mas eu falei, isso é uma mentira, mas é uma mentirinha só. Não interessa, é uma mentira. Mentira. Não, mas eu não falei toda a verdade, porque não dá. Eu falei, então não é a verdade é inteira. Não tem meia verdade. Isso não existe. Faço-me entender? Pelos caminhos do entendimento do Espírito. Lembra que nós começamos a estudar vários capítulos desse livro? Sim. Pois bem, aqui nós vamos ver um deles. Quando falta a verdade, está aqui. As pessoas têm um hábito muito estrangulador para si própria. Isso eu verifiquei ao longo da minha existência, inclusive nas empresas que trabalhei. Não, mas não conta tudo não, só fala assim. Não diga nada disso, só fala aquilo outro. Sabe? As pessoas escondem a verdade, têm medo da verdade. Se eu falar a verdade, eu vou sofrer consequências materiais, consequências daquilo que não presta. Problema de quem não quer aceitar a verdade, não é meu. Faço-me entender? Eu não posso conviver com inverdades para ficar bem com o outro, o problema do outro. Se eu me submeto a isso, eu estou no mesmo parâmetro dele, então eu não tenho convicção da verdade. É preciso que eu tenha convicção. Não, eu não posso não, porque senão o outro vai ficar aborrecido comigo. O problema dele. Se ele não quer aceitar, é problema dele. Eu não estou falando para feri-lo, mas a verdade é esta. As
pessoas têm medo da verdade, por isso não a usam. E se escondem, como se isso fosse levar vantagem espiritual, e não leva. E não leva, tenho certeza. Leiam. Vamos ver o que diz aqui. Ao fazer seu planejamento reencarnatório, o espírito elege os quadros mentais que devem ser iluminados pela verdade. Ok? Quando isso não acontece, esses quadros perdem o brilho. O ser se entristece, ficando sujeito às várias influências, provindas de seu próprio passado e das influências obsessivas. Não tenha dúvida quanto a isso. Sabe por quê? Porque se você fugiu à verdade, você está com pensamentos negativos. A tua sintonia não é da melhor qualidade. Então você vai atrair influências que são negativas também. Propostas que estão na mesma frequência. E aí vem as influências obsessivas. Você nem dá conta. Você nem dá conta. Acha que está tudo bem. Está vendo? Ninguém está me incomodando. Deixa estar. E você está sob a guarida dessa turma. Você nem percebe. Nem percebe. Te arrastam. Fazem com que você desista do melhor. Te levam para que você falte ao encontro do ensinamento, do conhecimento, e você não percebe, acha que está tudo bem. Não, mas eu fui resolver esse problema, eu fui resolver aquele outro problema, e você não percebe, e está sob a influência desses amigos, entre aspas, amiguinhos, e você não percebe. Não, mas o trabalho está me tomando tempo, e você não percebe. Se o trabalho toma o tempo de pessoas com essas qualidades, não é? Qual o problema? Qual o problema? Use a verdade. Fuja do que não presta. Eu fiz assim em muitas empresas. Perdi, deixei de ganhar monetariamente. Fiz isso, eu uso como exemplo. Eu não estou querendo me enaltecer, não. Mas eu não esquentei cadeira em empresa nenhuma. Por que eu ia participar de coisas imprestáveis para prejudicar o outro? Faz-me entender? Eu não fico ligado ao dinheiro. Eu não fiquei ligado ao dinheiro. E não devemos ficar ligados ao dinheiro. Você tem que ficar ligado à moralidade. Ficar ligado ao que é bom, ao que é verdadeiro, ao que é melhor. E deve ser assim. Senão você não passa. Sabe por quê? Porque você não é deste mundo. Você não é deste mundo. Eu não sou deste mundo como eles também não são. Palavras de Jesus. Será que as pessoas entenderam o que Jesus quis dizer? Eu não sou deste mundo como eles também não são. Palavras de Jesus. É fácil de entender, pois não? Então não se prenda. Não se prenda às questões mundanas, porque você vai ficar presa à irracionalidade. Essa é a realidade dos fatos. Você tem problemas materiais a serem resolvidos? Todos têm. Por isso estão na Terra. Todos têm. Tem compromisso, tem responsabilidades, tem que cuidar bem das coisas materiais. Todos têm. Mas você não pode ficar preso a elas. E não são elas que vão te comandar. Quem tem que te comandar são as atividades espirituais. As atividades espirituais, a decência, a moralidade, é quem tem que te comandar. O teu comando tem que ser gerido por aí. E não pela materialidade. E a maior parte dos espíritas está se deixando gerir pela materialidade. E não dou conta disso. E não dou conta disso. Tem que fugir disso. Não tem como. Diga. Eu já escutei um palestrante falando assim que nós somos cidadãos do universo. É claro, mas isso não tem dúvida. Não sabe Vamos onde em frente. vai Ok? Aqui embaixo, está no capítulo, está nesse capítulo. A verdade e a finalidade útil da doutrina espírita.
prestem atenção, não são as letras, não é a palavra, é a profundidade da palavra. Finalidade útil da doutrina espírita. Tem muita gente que usa a finalidade da doutrina espírita, mas ela não é útil. Olha só, eu pensei agora. O que adianta você usar a doutrina espírita? Eu uso a doutrina espírita, eu vou na casa espírita, eu leio, eu faço isso, faço aquilo, mas a finalidade útil, que é a verdade, a moralidade, cadê? Você não está tendo moralidade nem contigo, porque você faz coisas imprestáveis que não devem ser feitas para poder agradar, para poder ficar do lado do outro. Se ele é imoral, você o segue, porque não posso, senão ele não vai, porque não vão me querer mais no grupo. O problema é do grupo, não é meu. Aí, a gente entra naquela frase de Einstein, que eu verifiquei, e é verdade, né, quando ele diz: o que você pensa de mim é da sua conta e não da minha. Ok? Porque se eu tenho que prestar contas, eu não tenho que prestar conta àquele que quer que eu faça o que ele está fazendo e não presta. Se é para prestar conta, eu tenho que prestar conta aos ensinos de Jesus. Acabou. Pense o outro o que quiser de mim, não me importa. Eu fico triste, porque ele precisa avançar. Por que você está com o dedinho em pé? Então fala. É que eu pensei assim, olha, toda máquina não tem um manual? Toda máquina tem um manual. Você para botar ela para funcionar, você precisa ler o manual. Perfeitamente. Se você não seguir o manual corretamente, de repente ela tem um tropeço, quebra, pode acontecer uma série de coisas. Então, a doutrina, o espiritismo é um manual para a nossa conduta como espírito dentro de uma máquina. Para você seguir na carruagem e sempre em frente. Então, é isso aí. Voltamos ao Evangelho. Nós já vimos isso algumas vezes, né? Inclusive tem divulgação nossa que esse detalhe está lá sempre. Como aqui está na minha frente, por exemplo. Somente, unicamente, exclusivamente. E não sou eu que estou falando. Aí alguém diz para mim: mas você é muito severo, você é muito contundente. Não, eu não sou severo nem contundente. Eu procuro falar o que realmente está na doutrina espírita. Sim, meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres procure iludir-se sobre o seu destino na terra, pretendendo que deva ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Perfeito? Pois é, tem gente fazendo assim. Eu sou espírita, é mesmo? Tem certeza? Certamente Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, porque aqui não tem felicidade. Aqui tem encaminhamento para tal. E aqui chamam satisfação de felicidade, e não é. Ainda não é. Deram esse nome, mas não é. Tudo bem. O nome pode dar o nome quem quiser. Entretanto, a vida terrena deve servir apenas ao nosso aperfeiçoamento moral. Faço-me entender? É difícil falar? Digam que o Quaresma é contundente, que o Quaresma pressiona demais. Não sou eu. Está na doutrina. Eu procuro seguir a doutrina. Eu procuro falar o que está na doutrina. Igual os meus erros, também tenho. Está aqui. Que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Está no Evangelho. Vejam o conteúdo profundo que encontra-se no Evangelho. Lemos inicialmente um pequeno trecho. O homem no mundo, ali do Evangelho, um pequeno trecho dos seres perfeitos, do capítulo 1. Aqui está. Está tudo aqui. Mas, isso é forte demais. Bom, se você acha forte, fica com fraco. É problema dele. Aí, não se esforça não. O esforço que o Marcos estava falando. Não se esforça não. Fica aí.
E aí vem Joana de Ângeles e diz que se você não se atualiza, você se torna obsoleto, ultrapassado. E as pessoas parecem que não percebem isso. As casas espíritas parecem que não perceberam isto. Quem disse não foi o Quaresma, é a Joana de Ângeles. E a Joana que teve com Jesus. E a Joana que obedeceu Jesus. Quando ele falou para seguir com o marido dela. O marido dela. Os sócios do filho. O marido dela. É o marido dela. Entende? E quem afirma isso, e que está botando, e que trouxe a evangelização de espíritos, foi Eurípides Barçanufo, que também teve com Jesus, que trabalhou no meio dos essênios e recebiam Jesus e dava conselho a eles não sabiam quem era aquele ser maravilhoso que aparecia jovem no meio dos essênios. E lá estava Eurípides Barçanufo, Cabachuta, Bezerra. É preciso estudar, é preciso pesquisar, é preciso saber o caminho a seguir, para não continuarmos chutando pedras. E quando você chuta pedra, ela é uma bênção, está te avisando, olha, o negócio está difícil. É melhor você melhorar para não ter que chutar outras a seguir. A coisa é séria. É muito séria. É preciso elevar o tom. É preciso elevar o tom na casa espírita. É preciso atender aquele que chega na casa espírita, procurando sentir o sentimento que ele tem e dar uma assistência fraterna, mostrando para ele que não é um atendimento único que vai resolver o seu problema, que quem vai resolver o seu problema é ele mesmo, após compreender o porquê se encontra naquele estado. Mas é preciso explicar, é preciso mostrar-lhe, é preciso que eles comecem a entender o que é reencarnação, que não sabem. Só ouviram falar reencarnação para você melhorar, pagar teus pecados, pagar tua dívida. A dívida não paga com dinheiro. Quando é? Faço-me entender? Essa é a questão. Você que está ouvindo, vendo este vídeo, ok? A vida terrena deve servir apenas ao nosso aperfeiçoamento moral. Quando você está fora da verdade, você está na imoralidade. Quando você está usando o prazer da materialidade, você está fora do aperfeiçoamento moral. Faço-me entender? Pois é. Esse é o grande detalhe. Fuja, porque na frente tem um grande buraco, um abismo. Já viu aquele desenho que tem, inclusive tem na internet, de cego levando cego? Você cai no buraco. Não tem como. É isso. Uma coisa séria. Esclarecendo nossa posição com relação ao movimento espírita, devido a questões que nos foram dirigidas. Isso naquele nosso primeiro no nosso primeiro encontro em 2018, quando começamos, houve algumas interrogações a respeito. E então nós fizemos questão de trazer alguns dizeres. Por que você fala sempre dos dirigentes dos centros espíritas? Observe. Você não vê que isso prejudica a doutrina? Fizeram esses questionamentos. Eu não deixo de responder. Não deixo. Pelo contrário, temos trabalhado para que a doutrina se estabeleça realmente dentro dos seus princípios e que não seja transmitida com incorreções, adulterações e personalismos e até autoritarismos. Eu vi isso tudo. E quem disser para mim que é mentira, eu vou dizer, você que está mentindo. Porque eu vi isso tudo, eu assisti isso tudo dentro de Casa do Espírito. Você não assistiu não, Maxwell? Sim. Pois é. Embora, sabe por que eu falo com o Maxwell? Não? É porque nós trabalhamos numa mesma casa há muito tempo que a gente viu coisas incríveis. Fomos expulsos de épocas diferentes, mas fomos expulsos.
Embora meus erros, sempre ficarei com Jesus e Kardec, jamais contigo. Roberto, deixa eu te falar uma coisa assim, nós estamos em família, certo? Nós estamos em família, então tem pergunta que é bem íntima familiar. É uma questão, a falar com contundência a verdade, você falar com palavra mais doce, mais carinhosa, você sai da verdade. Por exemplo, você tem uma personalidade, eu tenho outra. Aí se eu chegar aí, falar do meu jeitinho, mas é verdade. Depende. Quando você fala com contundência, você emprega maior rigor. Sim. Ok? Energia. Rigor, energia. Você causa, de repente, maior profundidade na pessoa. Ela se choca. Quando você vai com delicadeza em determinados assuntos, ela já não recebe com tanta energia, com tanta vontade de que aquilo realmente seja, pode ser. É porque assim, a gente faz estudos em casa do espírita, tem grupo de estudos que são companheiros que já frequentam a doutrina há anos e anos e anos. Então é a mesma coisa. Essa contundência tem valor. Mas numa reunião pública, a pessoa está chegando a primeira vez na casa espírita. Essa contundência não pode afastar a pessoa da casa. O problema é dela, porque nós estamos no final da transição planetária. Nós não estamos mais no século passado. É preciso entender que o nosso querido Emmanuel, certo? Em determinado momento, falou que nós estaríamos em regeneração plena na década de 2060. Joana também afirmou da mesma maneira. Então vejam, nós estamos no final da transição planetária, que começou 100 anos antes da codificação da doutrina espírita, está na Gênese. Então veja, não dá mais para você passar a mão na cabeça de ninguém, porque aquele que está vivendo no mundo atual, se ele não se atualizou, é problema dele. Você não pode gerir algo por ele. Você tem que gerir pelo momento que estamos vivendo. O momento que estamos vivendo é único, não volta e está terminando. Acabou. Então, eu posso ser doce, palavras mais amenas. Quando você falou o Cid Rico, o Cid já cansou de falar isso comigo. Já pois é, mas adianta falar doce. Olha, vem às sessões de reunião pública e observe o que acontece com as pessoas que lá estão. Observe. Pois eu observei nas reuniões que participei. Inclusive, eu mesmo fazendo palestras. Eu observei muitos na plateia, sabe? Porque não admitem. Ignoram a verdade. Ignoram que seja a doutrina espírita. Ignoram porque a doutrina espírita veio. Ignoram o que está na doutrina espírita. E quando você fala, como estava ali, apenas aperfeiçoamento moral, não entendem nada e continuam agindo na materialidade como se tivesse tudo bem. Quando você fala a primazia é do espírito, também não entendem. E então eu tenho assunto material a resolver, assunto espírita a resolver. Tudo bem, material eu vou resolver, mas primeiro eu vou isso aqui. Esse é o grande detalhe. E as pessoas ainda não perceberam isso. Esse é o grande detalhe. Então não dá mais. Escuta, agora eu vou te perguntar. A pergunta agora é para quem quiser responder, ok? Jesus deixou de ser verdadeiro em algum momento? Quantos se sentiram ofendidos com Jesus? Quantos se sentiram que Jesus estava sendo contundente demais? Responda-me. Não, ele usava de energia nas palavras dele, mas primeiramente aqueles fariseus da hipocrisia que queriam botar ele de frente para a mentira. Aí a verdade vinha com energia. É isso, meu irmão. Aquela era a época. E tentaram condenar Jesus de tudo quanto foi maneira, armaram de todas as formas, porque se sentiam ofendidos. E olha que era aquela época. Hoje nós estamos numa época bem diferente. E procurando seguir as orientações de Jesus. Veja bem. E você ainda hoje fala em verdade e as pessoas ignoram. Elas não querem aceitar e continuam fazendo a mesma coisa.
Você fala que tem que ser, primeiro, o aperfeiçoamento espiritual, a moralidade, e elas continuam impregnadas com materialidade, da mesma forma. E aí? É porque no processo do professor, no método do professor, no método do professor, se você fala para espírito com contundência, ele não sente. Mas se ele não sabe que é espírito, ele só pensa que é homem, aí choca muito para ele. O problema dele é o despertar, ele precisa levar um choque. Despertar ele que ele é um espírito. E se ele está nessa época ainda pensando assim, vai para o exílio, não tem jeito. Porque aqui não vai ter mais condição de ficar. E até que ponto você foi conivente também com essa doçura excessiva e não ajudou o companheiro a crescer como energia? Até que ponto? Como assim? Não, você, por exemplo, você usa de energia, usa de doçura, né? De indulgência, de ser doce. Aí você pode ser responsabilizado por não ter sido enérgico e não despertar aquele espírito para a verdade. Você foi conivente com aquilo. Mas Max, sim, eu estou numa plateia. Há uma plateia à minha frente, ok? Lá tem 10, 15, 20 ou 30, ou quantos forem, ou 2 ou 3, nessa condição que você colocou. Eu não posso trabalhar na condição deles. Eu tenho que trabalhar na condição atual. Eu tenho que trabalhar na condição atual. Eu tenho que viver o tempo de hoje. O homem de hoje não é quem falou, não sou eu. Aquele que não se atualiza torna-se obsoleto, ultrapassado. Está no livro. Não sou eu quem estou dizendo. Entende? Eu não posso trabalhar no ultrapassado, no obsoleto. Eu tenho que trabalhar no dia de hoje, no dia atual. Antes você não tinha televisão a cores, você não tinha internet, você não tinha avião. E aí? Hoje você tem tudo isso. A ciência era outra. Não é a ciência que temos hoje, que desenvolve, está desenvolvendo tudo. Como é que eu ainda vou trabalhar com a ciência de ontem? Eu não posso fazer isso. Não. Se eu fizer isso numa multidão, numa plateia que está na casa espírita, e eu vou trabalhar na forma daquele que está mais atrasado, eu não posso fazer isso, eu tenho que trabalhar no tempo atual. Esse é o grande detalhe. O espírita não quer entender isso. E eu sei perfeitamente que não quer. Eu já deixei de ir em casas espíritas, até como presidente de casas espíritas, completamente arcaico e ultrapassado. O que eu posso fazer? Vou trabalhar com a ideia dele? Vou trabalhar com a ideia daquele que quer que eu ainda fique trabalhando no século passado? Eu não posso. Eu tenho a questão, eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa disse assim, eu estou frágil, estou isso e aquilo, eu quero assim que o espírito venha me acarinhar. Eu disse, olha só, aí a gente vai se sentir sempre coitadinho. Então quando eu recebo mais chamada, é na pressão. Acorda, não faz isso. Você falou uma palavra aí que me despertou uma coisa interessante e requer profundidade. Você falou coitadinho, né? Lembra do coitadinho? O coitadinho? Não é o nome? Jerônimo Mendonça. O coitadinho. É o coitadinho? Ele é coitadinho? Fica com ele, o coitadinho. Faço-me entender, dentro dos parâmetros que estamos falando, fica com o coitadinho. O coitadinho? O que aconteceu com o coitadinho? Lembram? Pois é, as energias que ele se realimentava é que estavam causando o problema dele. E quem resolveu foi Chico Xavier. Quando deu um passe nele, né, e falou para ele que o mal que ele tinha eram as suas próprias energias que estavam lhe fazendo mal. E que o médico condenou dizendo que ele ia morrer. O materialista disse que ele ia morrer. Faço-me entender? Entra na profundidade disto. Jerônimo Mendonça, coitadinho, ele está chegando agora na casa espírita, tem que falar, tudo bem, vamos falar com ele, vamos fazer uma assistência fraterna, mas não numa palestra, não vou ficar na mentalidade que ele se encontra, eu tenho que trabalhar na época atual, afinal, é a época atual. Então, aí eu tenho essa experiência, comecei a chorar,
né? Ah, eu não consigo. Aí eu escutei assim, cresça! Foi assim, ó. Aí eu, na mesma hora, sabe aquele engole o choro? Pois é. Alguém disse, ela está entrando na frequência que não deve. Olha aqui. 932, Livro dos Espíritos. Porque neste mundo a influência dos maus, observem a profundidade da pergunta. É preciso não ficar nas letras, é na profundidade, na energia que está ali contida. Geralmente sobrepuja a dos bons, porque neste mundo a influência dos maus geralmente sobrepuja a dos bons. Está aqui. Esse aqui é o bom. Isso é errado, ele é tímido, omisso, é coisa que eu não sou. Farei desse jeito, intrigante, audacioso, mal é. Penetrem na profundidade, inclusive nos assuntos que estávamos comentando. Importante isso. Por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, haverão de preponderar. Estou respondendo. Essa é a minha resposta. De tudo que estávamos conversando aqui. Não é mais possível. Veja, Livro dos Espíritos, 1857. 1857. E ainda hoje, isso aqui, pedem para passar a mão na cabeça. Não é mais possível. Não tem mais condição. 2025. É mesmo, de 1857 para 2025. Eu me faço entender. Temos que acompanhar o progresso. Temos que acompanhar o tempo. O tempo é algo importantíssimo para todos nós. Se alguém está no tempo de ontem, que fique. Eu não posso acompanhá-lo, porque ele está no tempo de ontem. Eu não tenho que trabalhar com as ideias dele. As ideias dele, a ideia dele, quer ficar de ontem, fica. Eu fico com a ciência da época atual. Entrem no site Boletim Tecnológico e vejam como a ciência está avançando. Eu recebo esse boletim toda semana, às vezes 2 vezes por semana, de tudo que está acontecendo no mundo da ciência. É preciso acompanhar os dias. Eu não posso, ninguém deve trabalhar numa plateia com as teorias do século passado. Até porque todos nós já sabemos que a doutrina espírita é progressiva e progressista. Será que não entenderam isto? É preciso entender. Precisamos entender. Aí podem continuar dizendo que o Quaresma é contundente, que o Quaresma vai continuar sendo. Porque eu trabalho com a ciência atual. O meu tempo é o de hoje. Vocês, Eurípides trouxe essa nova metodologia para estudarmos a doutrina espírita. Eu fui a Sacramento N vezes. A primeira vez que fui a Sacramento, eu comprei todos os livros que estavam editados até aquela altura. Comprei todos. Trouxe. Eu assisti a Alzira, que dirige o trabalho lá. Vocês precisavam ouvir a Alzira àquela altura. Aí vocês iam ver o que é contundência. Porque é preciso acontecer, de repente, uma pancada forte, como ela recebeu, para o despertar aconteça. Não pode ficar dorminhoco, uma plateia dorminhoca assistindo, tudo bom, aí sai de lá dizendo, a mensagem é muito bonita, que mensagem bonita, viu? Palestrante é muito bom, ele falou o que você queria ouvir, e não o que você precisa ouvir.
Esse é o grande detalhe. Por isso que eu parei de fazer palestra. Estavam me elogiando muito. Aí eu falei, tá errado, me elogia, tá errado. Aí parei de fazer palestra. Alguma coisa está errada. Volta a mostrar. Mas por que você não falou? Por que você não falou o que eles não queriam ouvir? É porque eu comecei a falar, aí percebi que não estava agradando. Ah, mas não agrada mesmo. Não agrada. Antes de eu ser expulso, eu me expulsei. Ah, não vou passar por isso novamente, não. Já fui expulso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ah, essa agora eu estou preocupado. Não, aí iam fazer como fizeram comigo. Não. Fizeram comigo. Você. Essa reunião que fazem da cúpula de Santa Cruz e Campo Grande, botaram meu nome lá, e ninguém mais me chamava nas casas espíritas desses locais. Porque queriam ouvir o que eles querem ouvir, aí é problema deles. Eu saí antes, parei de fazer palestra. E eu falo mesmo, aqui ó, tá aqui. Eu sou audacioso como aqueles que não estão fazendo porcaria, né? Tem que ser, não adianta ficar parado, não adianta, sabe? Está no livro dos Espíritos, não sou eu que estou dizendo, está aí para quem quiser ver. Está na tela. Né? Está lá. Por fraqueza dos bons. Eu não quero ficar nessa fraqueza. Os maus são intrigantes e audaciosos, e é verdade. E aí você acaba seguindo ele. Não. E em todo lugar tem isso. Não é só dentro da casa espírita, não, em todo lugar. Os bons são tímidos. Não faz isso não. Deixa, depois vai melhorar. Não, mas a gente dá um jeito. Que isso? Dá um jeito agora. Fala o que tem que ser dito. Quando estes quiserem, haverão de preponderar. É isso aí. E é o que vai acontecer na Terra. Na regeneração, já começa a ter essa preponderância. Não tem jeito. Porque aquele que quer passar a mão na cabeça, vai ter que passar a mão na cabeça daquele que ficar no exílio. Está no século passado, então volta. Século passado é no exílio. Não tem jeito isso. Quem duvidar, que duvide. Depois me fala. Me chama que eu vou lá ouvir. E aí? Eu digo, tudo bem, não tem problema não. Você pode me ajudar? Não dá. Não dá para molhar o dedo e te levar, como Lázaro pediu. A coisa é séria. Porque você vai pelas sintonias que você tem. Você é atraído para esse mundo. Essa sintonia é para ali. Essa é para cá. E já tá, essa escala já começou. E olha que a turma é grande, né? E tem uma senhora palestrante aí, segundo a nossa irmã Valéria, né? Falou que é mais do que aquela quantidade que eram dizendo. Vai, um número maior. Eu também concordo com ela. Pelo que eu tenho visto, e pelo que eu tenho visto e ouvido dos espíritas. É impressionante isto. Parece que o despertar não acontece. Desperta! 2025. Não é isso, né, Paulo, que diz, desperta ao homem do que dormes, né? Haverá casos, observem, haverá casos em que seja útil revelar o mal alheio? Olha aí, estamos falando do mal alheio, hein? Estamos falando do mal alheio, de um mal alheio. Dos espíritos. Olha o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 21. Vamos ler? Não fiquem nas letras. Entrem na profundidade, na energia que está na mensagem. Esta questão é muito delicada. E aqui se deve fazer um apelo à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não haverá nenhuma utilidade em divulgá-la. Tudo bem. Eu não vou sair por aí dizendo que fulano peça assim, fulano, problema de fulano. No entanto, se podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se preferir o interesse do maior número ao interesse de um só. E esse é um grande problema que acontece nas casas espíritas. Aquele personalismo autoritário tem que ser assim, tem que ser. Alteram até a doutrina. Como eu já contei aqui, que o cara me pediu para alterar a página de Emmanuel. Né, e dizer que era de Emmanuel. Eu falei que não iria dizer que era de Emmanuel, porque ele estava alterando a palavra. Ele me tomou a página e deu para outro ler. Problema dele, né? Não é meu.
mas eu não iria fazer uma coisa dessa. Como é que eu vou alterar? Nem que não fosse a página de Emanuel, a página da Valéria, a Valéria que escreveu. Não altera essa palavra aqui, porque a Valéria, o problema da Valéria, ela quer essa palavra. Então, se você mexe você está adulterando o que ela falou, não é mais dela. Seja de quem for a página, não importa. Você não tem o direito de alterar aquilo que o outro escreveu. Vai faltar com a verdade. Oi? Aí faltará com a verdade. É claro. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever. Podem constituir um dever. Pois mais vale cair um homem do que muitos virem a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Luís. Já falei quem foi Luís, né? Luís veio para a codificação, mas é um espírito oriundo, era um espírito oriundo de Júpiter. Ele pertencia ao mundo Júpiter e veio para ajudar na codificação. Quem não sabe, procura na revista espírita que está lá o recado. Observem, Júpiter é o planeta mais avançado do sistema solar. E esse espírito veio para ajudar na codificação de Júpiter. Então veja que o que ele está traduzindo tem muito valor. Olha a evolução desse espírito. Olha da onde é o mundo que ele se encontra. E quantos ainda nós temos que caminhar para chegar lá. Faço-me entender. Penetrem na profundidade, nas energias que estão aí. Transfiram para todos os momentos da vida, da existência, do que fazes, seja no grupo familiar, na rua, no trabalho, onde quer que esteja. Esse é o grande detalhe. Parece, mas as pessoas não têm essa consciência. Mas não é um problema teu nem meu, é delas. Sim, eu sei. Essa consciência que a gente vai habitar outros mundos melhores. Pois é, mas é um problema delas. Sabe por que elas não têm? Porque esqueceram o conhecimento. Não se entende como espírito. Pois é, porque esqueceram o conhecimento. Porque entraram numa reunião, ou foram para qualquer casa, ou para uma casa espírita, e foram lá simplesmente para assistir e cuidar das coisas materiais. Não procuraram saber o conteúdo da doutrina. É problema delas, não é teu, nem meu. Você não pode trabalhar na região delas. Porque a região delas está aqui, você está aqui. Você está trabalhando com religião. O tempo delas é esse. E é isso que me solicitaram. Já me solicitaram várias vezes isso. Trabalha nesse tempo. Esse tempo daqui eles não vão entender. O problema não é meu, é deles. Faço-me entender? Vocês estão me compreendendo? Eu não posso chegar em casa e digo, não, agora eu vou botar um fogão a lenha aqui. Eu hoje vou tomar banho de cuia. Faço-me entender? Não é assim. Não é assim. Essa época passou. Essa época passou. Essa mentalidade. A época de dizer para alguém, olha, você precisa orar, já passou. Essa época já passou. Há muito tempo. Roberto, a questão, assim, se eu entendi. Quando nós encarnamos, nós somos espíritos, já trazemos conosco toda essa lembrança. O que você vai falar para o espírito, ele já sabe, é só despertar ele para a verdade. Mas como você não fala com esse conteúdo moral de que está falando para o espírito, você não desperta o espírito. Aí você fala para homens, para corpos, aí ofende. Mas você falando para espírito, ele vai entender. Ele vai entender. E é isso que acontece nas reuniões públicas. É a questão homem. Exatamente essa. Entendeu? Então o espírito já veio, encarnou com todos esses conteúdos. Traduzem o evangelho para o homem. Isso. E não é para o homem. Agora, quando você fala para o espírito não se sente machucado, nem ofendido, pois é. nem chateado. Agora, você não se entende. Perfeitamente. Primeiro eu tenho que te fazer um entendimento dentro do espírito. Ó,
Vocês são espíritos. Quando você entra na casa espírita, tem um armário ali fora, você deixa o corpo lá. Sabe quando é que eles vão fazer Deixa assim? o corpo no armário e entra com o espírito. Pois é. Mas as casas espíritas não construíram um armário para botar a corpo. Tiveram as primeiras noções, não é verdade? É. Agora vão despertar no exílio, para quando voltarem, fazerem o que você está dizendo. Tem que falar para o Espírito. A doutrina espírita é essa. E por que você encontra mais espíritas materialistas do que realmente espiritistas? Essa é a realidade dos fatos. Porque as próprias palestras que fazem para o homem, traduzem o Evangelho para o homem. Se trabalhar essa mediunidade, o livro dos médiuns, sem especificamente para reunião de obsessão, trabalhando ele como espírito, o livro dos médiuns é altamente útil para isso. Mas não se trabalha o livro dos médiuns com esse objetivo. Sai do corpo, larga o corpo, pensa como espírito, age como espírito. O livro dos médiuns fala isso o tempo todo. Mas estuda o livro dos médiuns da casa espírita, para ir para a reunião de obsessão, receber espírito, sacudir e dar passividade do espírito. Pois é. Mas aí os médiuns não é para isso. Mas ainda hoje funciona assim. Ainda Tem hoje. as casas ainda está tratando de materialização. Para, pelo amor de Deus. O rapaz entrou para a entrevista com o obsessor dele do lado dele. Fortão, cara. O obsessor. Aí então, falou assim, ó, você está com um problema sério. Você tem que ir para a reunião de desobsessão. Olha isso. Para você tratar da sua mediunidade. Aí ele foi para a reunião de desobsessão sem preparo nenhum. O que aconteceu? O obsessor dele passou a dominar ele, e toda a fala que ele tinha na reunião de desobsessão era o obsessor dele que dava orientação para o grupo. Tu está entendendo? Então, como é que o obsessor, aí você vai descobrindo que é o obsessor pelas entrelinhas, que ele não estudou o Evangelho. É. Aí aquele obsessor começou a liderar a reunião e distorceu a reunião toda. Está entendendo? Então o obsessor Ele estava todo mundo ele mal passa aí, né? por um pseudo sábio É. e entra dentro das casas do espírita através dessa condução. Perfeitamente. Aí acabou a casa espírita, É. né? Você vai, vou me consultar com o espírito. Aí é o obsessor. O obsessor vai falar o que para você? Você é boazinho, você é uma pessoa maravilhosa, quem não vale nada é teu marido, quem não vale nada é teu vizinho. Aí tu está sendo consultado por quem? Pelo obsessor, cara. Mas as pessoas não entendem isso. Pois é, Só mas- querem elogio. Aí os obsessores, o doutor Inácio Ferreira, está cheio de infiltrados na casa espírita. Espíritos obsessores dominando o movimento espírita e expositores de casa espírita. Mas Eles são obsessores, sabem, eles sabem tudo. Com certeza. Tu perguntar, eu estou com problema na dor de barriga, toma isso. Agora não, agora na cabeça, toma isso. Elas não pegam, sabem remédio para tudo. Alguns anos atrás, É horrível, incrível isso. alguns anos atrás, na cidade em que vive Manuel Filomeno de Miranda, materializou-se um espírito vindo de uma esfera superior e deu o nome de Orion. E ele falou sobre isso. E ele fez sobre isso. Está no livro, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Os infiltrados? Oi? Os infiltrados? Não, falou do problema na casa espírita, dos palestrantes, que é tratado, enfim. E a nossa querida Sueli Caldas Schubert editou um livro Nas Fronteiras, esqueci o título do livro, Nas Fronteiras das Novas Eras, um negócio assim. É o amanhecer da Que ela analisa toda essa questão que Orion falou, analisa, e ela fala disso. É o amanhecer de uma nova Das era. iniquidades na casas espíritas. Está no livro. Não sei o que estou dizendo, não. Está lá no livro da Sueli Caldas Schubert. Vou trazer o livro semana próxima para mostrar qual é o livro. Eu esqueci agora o título do livro. É o amanhecer. É o amanhecer de uma nova O era. Amanhecer de uma Nova Era. Eu não sei se é no Amanhecer de uma Nova Era. Eu acho que sim. É, o Amanhecer de uma Nova Era. É, mas sabe o que Quem acontece? alguém fala muito isso? Quer dizer- é o doutor Inácio Ferreira, que fala sobre Pois é. a questão da infiltração. Tem uma casa espírita, vou te contar isso, que você não sabe. O cara entrou na casa espírita e era pastor da igreja da Assembleia de Deus. Aí ele foi estudar a doutrina espírita, resolveu ser espírita. Quando ele estava com uns anos, ou meses de casa espírita, ele se tornou presidente da casa espírita. Tu acha que um pastor que se fosse 40 anos dentro da Assembleia de Deus, ele se tornou Está espírita? falando daquele?
para ser presidente de cada espírito, ele fala como pastor, ele age como pastor, ele tem os hábitos do pastor, as paredes são pintadas de acordo com a igreja evangélica, e se dizer espírita. E todo mundo está acolhendo. Ninguém muda porque está na casa espírita, porque você não deixou de ser pastor. Está impregnado no espírito aquela formação. Para mudar isso, ele tem que encarnar umas 10 vezes. E precisamos estudar o vida primeiro, né? Não, nem estudando. Pois é. Está impregnado no teu espírito dele. Ele tem que encarnar umas 10 vezes para se tornar espírito. Essa casa hoje acabou. Essa casa hoje mingou, não é mais casa espírita. Eu levantei a mão, sou espírita, não é. Essa é casa... o livro dos espíritos, não é. É o livro evangelho, sou espírita, não é. É o livro nosso lar, não. Espírita tem que ter no mínimo 100 anos trabalhando com espírito. Essa casa espírita hoje não é mais casa espírita. Nessa casa espírita teve tudo que não presta, inclusive corrupção, teve de tudo. E essa casa espírita que ele está falando, que essa pessoa existiu, nós estivemos lá tentando fazer trabalho, inclusive com algumas pessoas que lá vivem, e olha, tivemos sérias dificuldades para a realização, e assim mesmo acabamos sendo expulsos de lá, porque não era admissível o que estávamos fazendo. E assistimos à corrupção, à ladruagem, vimos tudo. Ninguém contou não, eu vi. Dá para entender? Essa casa foi dirigida por uma pessoa assim que ele está falando. Não vamos falar casa porque não interessa qual. Mas é para vocês verem a realidade dos fatos que acontecem. Vai. Então, como o Max estava falando, essa visão do que vem mais, a doutrina foca mais no material. Mas as igrejas também. Então, o indivíduo vem da igreja, bem seja católico ou evangélico, ele tem a noção que ele tem as dificuldades dele de materiais, que a religião vai resolver. É por isso que ele Agora eu vou te fazer uma pergunta. Está vendo aquela estrelinha lá brilhando? Queres ser uma delas? Quero. Quem não quer, né? Nós vamos falar de uma coisa seríssima agora. Cheguei um pouco atrasada, mas cheguei. Nós vamos falar de uma coisa seríssima agora, que a maior parte dos dirigentes espíritas não conhecem. A maior parte dos dirigentes espíritas não conhecem. Nós vamos falar de ambientação reencarnatória. E quando a gente fala, eles acham que é uma coisa muito tranquila, sem problema. Eu estou aqui, mas eu posso ir para onde eu quiser, problema meu. Você está me entendendo? Não? Vai me entender. Coisa séria. Ambientação reencarnatória. Não tem coisa mais séria do que isso. Vocês já viram jornais de pessoas que partiram para fora, chegaram lá fora, alguns casos, porque nem todos aparecem nas reportagens, foram assassinadas, morreu disso, aconteceu aquilo, aconteceu. Já viram isso, não? Pois é, e dependendo do espírito que se encaminha indevidamente, sai da sua ambientação reencarnatória, tudo é possível acontecer. E se nada acontecer materialmente, que seja uma coisa forte, aconteceu espiritualmente, porque ele fugiu do local onde estavam as suas ferramentas para a evolução espiritual. As ferramentas são as pessoas, os fatos, as coisas que acontecem na tua ambientação reencarnatória. Elas fazem parte do teu planejamento reencarnatório. Tudo que está ao teu lado, no lugar onde você nasceu, que você deveria viver, foi planejado. Porque depois de feito o teu planejamento reencarnatório, é visto o melhor local aonde você vai reencarnar. Porque é naquele local que dispõe das ferramentas para o teu aperfeiçoamento moral, como fala no Evangelho, para a tua evolução. Então não fuja, não procure sair da tua ambientação reencarnatória. Como eu ouço às vezes na reportagem na televisão, aqui está muito
muito ruim, eu vou sair desse país, eu vou. Vai. Você vai perder, vai jogar fora o teu planejamento reencarnatório. A ambientação reencarnatória é um ponto aonde você tem todos os instrumentos melhores e preparados para a tua evolução espiritual. Isso chama-se ambientação reencarnatória. É o campo, a estrada a ser vivenciado pelo espírito no plano denso. O seu enredo considera o fato do espírito e dá origem a um planejamento reencarnatório capaz de ser bem trabalhado, pois é elaborado considerando as capacidades éticas e morais da alma. Então é comum você ouvir: não, mas fulano está lá fora, está muito bem, tem casa, tem uma vida maravilhosa, tem tudo de bom dentro de casa, tem carro, está ganhando muito bem. Mas você não veio aqui para isso. Porque isso tudo vai ficar aí. O que você vai levar daqui é o teu conhecimento. É a tua evolução espiritual, que você conseguiu evoluir. O que adianta nessa vida você ter tudo de bom materialmente e chegar do outro lado você está no abismo? E chegar do outro lado você está na fossa. Como espírito você não avançou, você não evoluiu. E aí? Vai reencarnar no exílio. O que adiantou você ter tudo de bom aqui? Vai reencarnar no exílio? Ou no mundo, como aquele político que o Raul contou, que estava comendo a comida da lata do lixo depois de viver uma vida abastada, cheia de dinheiro. Não, estava tirando a merenda das crianças, da Pois é. alimento da escola. E também tem isso. Era ele mesmo, esse aí que o Raul falou. Esse que o Raul falou, ele desviava a merenda escolar. Pois é, olha aí. É bom, e tem muitos fazendo isso aí, né? Ainda tem. Ainda tem. Nossa Senhora. Meu Deus. Entendi. Tomara que eles encontrem uma panela cheia daquilo. Não problema. Não é de M mesmo. Para despertar. Isso aqui está ruim. Não era isso que eu queria. Não era, mas foi o que você construiu. Tão vazia, tá vendo? Então vejam que a ambientação reencarnatória é um problema muito sério para aquele que se afasta. Vamos em frente aqui. Ambientação reencarnatória. Ei, rapaz. Que cidade é? Está vendo aqui o viaduto de Campo Grande, cara? Ah, é? Olha aí, Campo Grande. Campo Grande. Campo Grande, Mas é rapaz. toda antiga, né? Que não tem um mergulhão ainda. Não, é antiga. Não mergulhão. Não mergulhão ainda não. Atualizar. Porque naquela altura que eu copiei a Assim imagem você do avançou, mergulhão né? ainda. Está atrasada essa imagem. Está fora de tempo. Ambientação reencarnatória. Mas vocês estão pensando que isso veio só com o método de evangelização do Espírito? Não. Está aqui, ó. Ação e reação. André Luiz. Nessa ou naquela idade física, o homem e a mulher, com a supervisão da lei que nos governa os destinos, encontram as pessoas e as situações de que necessitam para superarem as provas do caminho. Provas indispensáveis ao burilamento espiritual de que não prescindem para a justa ascensão às esferas mais altas. Aí tem a ver com as junções encarnatórias também. Tem a ver, tudo, perfeitamente, está aí. André Luiz. Assim é que somos atraídos por determinadas almas e por determinadas questões, nem sempre porque as estimemos em sentido profundo, mas sim porque o passado a elas nos reúne, a fim de que por elas e com elas venhamos a adquirir a experiência necessária à assimilação do verdadeiro amor e da verdadeira sabedoria. Quer dizer, o cara se afastou da sua ambientação reencarnatória e perdeu a oportunidade. Ok? Perdeu a oportunidade, jogou fora. O que vai acontecer com ele? Vai avançar? Não vai avançar. Mas não existe nenhum caso assim que possa ter um atenuante? Pode! Uma justificativa? Sim! Um motivo maior? Sim.
Aquela situação, ué, mas aconteceu. Faço-me entender? Você nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, e de repente você não esperava, você não procurou, você não procurou, e de repente surge alguma coisa e te chama, olha, nós temos lá, você pode ir trabalhar lá nos Estados Unidos, é diferente. Mas volta, não fica lá que está tudo. Não, pode até ficar. Mas você não procurou. Você não teve a ambição. Ah, tá. Porque o problema maior. O problema é o sentimento que motiva as suas atitudes. O problema maior de quem sai da sua ambientação reencarnatória é a ambição, seja ela de dinheiro ou de sentimentos, ou de prazer, seja do que for. Seja do que for. Vai pagar por isso. Porque fez um planejamento. Fugiu da sua ambientação reencarnatória. Seja, tenha feito um planejamento padrão ou individual, fugiu do lugar onde foi colocado. Digamos que seja um planejamento padrão. Né? Um processo reencarnatório padrão. Mas foi colocado no local onde estão os melhores dispositivos. Padrão que tu fala para a sua evolução. Padrão que tu fala é compulsório? Oi? Padrão que tu fala é compulsório, que não é planejado? Sim, então, perfeitamente. É um padrão, o espírito é uma reencarnação padrão, deve ter padrão de várias qualidades, né? Mas ele não passa por um planejamento individual. Não vai fazer um fato do espírito, não vai participar em nada do seu planejamento reencarnatório. Tem autoridade sobre o seu livre-arbítrio? Não tem condição de participar. Sim. Ele está focado nisso. Então, ele é uma reencarnação padrão, chama-se assim, porque os amigos espirituais é que preparam todo o seu processo reencarnatório. Sim. Né? Porque ele não tem condição de participar. Mas ele é colocado no local onde tem os instrumentos para ele se desenvolver espiritualmente. As pessoas precisam pensar, a personalidade, tem que esquecer que é ela que comanda, quem comanda é o espírito, e o espírito, eu posso desencarnar aqui agora, eu vou embora, mas o corpo fica. Precisamos pensar assim, sabe? Esquece que o material, a materialidade é o melhor, não é. Ah, mas me dá para ser, é tão bom. Pois é tão bom, você que pensa que é bom, você vai ver depois. O que está por trás disso? O veneno que está aí. Porque é veneno. E um detalhe, você prefere uma gota ou uma garrafa cheia de veneno? É a mesma coisa. Pois é. Não importa, é veneno. Faço-me entender? Então é problemático. Vamos em frente. Sob a crosta. Missionários da luz. Missionários da luz. Esse livro tem uma profundidade em reencarnação que só entende quem se aprofundou realmente em reencarnação. Porque senão passa batido. O problema é sério. A criatura terrena herda tendências e não qualidades. As primeiras, por que herda tendências e não qualidades? Os hábitos dos vícios do passado. Tendências. Agora, a qualidade você tem que desenvolver você mesmo. As primeiras cercam o homem que renasce desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver. Aprimorando-se, as secundas resultam do labor individual da alma encarnada, na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesma nos círculos benditos da experiência. Mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver. Aqui é a ambientação reencarnatória. Primeiros dias de luta não só em seu corpo transitório, seu corpo é transitório, você sabia, né?
Você sabe que vai morrer, né? Sei. Você gostaria de morrer agora ou depois? Tudo bem. É. Tá tudo ótimo. Mas também no ambiente geral que foi chamado a viver. O ambiente que foi chamado a viver. Veja as palavras. O ambiente geral a que foi chamado a viver. Então não é para você sair do ambiente a qual você foi chamado a viver. Você foi chamado a viver por quem? Pelo teu processo reencarnatório. Pelo teu planejamento reencarnatório. Que ali era o melhor lugar. Então você é chamado a viver ali. Pelo que você precisa aprender. Pelo que você precisa desenvolver. Então é ali que você deve estar. Até na mesma casa. Por isso está no ambiente geral a que foi chamado a viver. Senão poderia estar no ambiente em que você desejar viver. E não é assim. Ok? É interessante. As pessoas precisam começar a interpretar o que leem. Sabe? Não basta ler, ver nas letras. As letras são fáceis. A, B, C, D, E, você sabe, né? O alfabeto todo mundo sabe. E assim, mesmo a vez tropeça no mesmo alfabeto. Na sequência das letras, a Hilda, né, é portuguesa, veio para o Brasil, foi para Portugal, tentou ficar lá e voltou. É. Mas ela veio para o Brasil por quê? O pai dela trouxe lá na Ah, pai, pois é. Mas ela, depois de adulta, foi para lá. Mas não conseguiu ver lá, voltou. Não, aqui eu não quero. Nem Vou voltar para Santo Domingo. Não, ela não conseguiu nem trabalho lá. Ela foi para o Brasil, dá para trabalho lá. Voltou. Mas aí ela veio trazida pelo pai, né? Porque o pai veio para cá. Depois o pai voltou e ficou lá. E ela veio, volta e ficou aqui. E onde que ela trabalha? Orientando os presidiários. Olha que legal. Eu vou tomar uma pílula agora para poder falar mais um pouco. Isso é para pressão? Hã? Essa pílula é para pressão alta? Não. Essa aqui é para o coração mesmo. É para o coração. Por isso que ele fica Ó, você só não pode Coração. desencarnar, você não pode só desencarnar dando palestra pra gente, pelo amor de Deus. É muito pesado isso. Como? O que ele falou? Não entendi. Você não pode desencarnar dando palestra aqui. Vai desencarnar em casa, vai. Já estão me esperando lá em cima. Eu já estou sabendo até onde estão me esperando. Já? Depois eu conto para vocês. Ah, então tá. Estão me esperando no mesmo lugar que eu vim. Ok? Porque no lugar que eu vim, eu estava no lugar desenvolvendo um trabalho. Observem o detalhe. Eu trabalhava num local, eu não me lembro bem de tudo, mas eu trabalhava num local onde eu atendia pessoas atordoadas. Por isso que nós estamos aqui, gente. Por isso nós estamos aqui. Era um Era um salão muito grande e tinha uma série de equipamentos que eu não sei definir muito bem agora. Não é? E eu trabalhava nesse local. E lá eram encaminhadas para mim pessoas que estavam perturbadas. Que estavam com problemas. Sabia que eu tinha problema. Agora eu descobri. Você leu o livro que fala sobre isso. O livro fala sobre isso. Para que foi para você? Ah, Deus do céu. Ainda dá para a gente ver mais esse slide aqui. Se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de autoelevação, sobrepairará a quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente, triunfando sobre as condições adversas e obtendo títulos de vitórias das mais alta significação para a vida eterna. Vejam o que está falando aí. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, em se referindo ao círculo onde renasceu. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Esta é a lei. O que ele está falando?
Então, aí... O que ele está falando aí? Essa semana... Olha aqui. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Por quê? Porque você fez um planejamento reencarnatório. E esse planejamento reencarnatório está na tua memória existencial. Porque a memória existencial está diretamente ligada à personalidade. Ok? E essa personalidade que aqui está, com a memória existencial, o espírito deve estar sempre com vibrações benignas para que ele possa receber a ajuda do seu guia espiritual que conhece perfeitamente a sua memória existencial e possa lhe ajudar. Isso que eu ia perguntar, para ter esse pouco. Tem participação no nosso resguardo do Espírito Perfeitamente. Para que você não reincida, você não está Perfeitamente. só. Você não está só. A gente nunca conta, a gente nunca faz uma prece. Por isso diz aqui, Sabe, haverá sempre dentro de nós, É importantíssimo. Eu faço. por isso está aqui, haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Quer dizer, não vai pelo caminho que não presta. Eu escutei do amigo espiritual assim, vai fazer essa porcaria de novo, Marcelo, vai errar. Escutei direitinho. Pois é. Eu ia cair numa armadilha, eu falei, de novo, Pois vai é. errar de novo. Aí eu fui e falei, sabe, eles ajudam muito. Cara, Veja, o chamamento de atenção em Missionários da Luz fala do planejamento reencarnatório. Fala que você tem que seguir pelo caminho melhor. Que você veio preparado para fazê-lo na tua orientação reencarnatória. Não é lá no Japão, na Indonésia, que era onde seja. É no lugar onde você nasceu. Então não se comprometa com a materialidade. Quando você foge por omissão, você se comprometeu com a materialidade. E materialidade é cego iluminando o cego. Vai cair no buraco. Liguinho levando o cego. Vai cair no buraco. Não tenha a menor dúvida. Aquele que saiu da sua ambientação reencarnatória pelo processo da ambição material vai voltar para o exílio para aprender a não fugir da sua ambientação reencarnatória. É por isso que a dona lá que você assistiu falou que não é só 2/3, é mais de 2/3, é por isso. Então, quando eu vejo ali a questão, né? E tem um detalhe, um minutinho só, não te contando. E tem um detalhe. Os pais são responsáveis. Ok? Os pais são responsáveis pelos filhos. Não é assim? Ou será que não? Hã? Ou será que não? mas até certa idade, a partir dali... Pois é. Sim. Pois é, mas aí vai o processo educativo. O processo do conhecimento. O processo de mostrar a verdade. E quando você mostra a verdade, você está mostrando tudo. Isso é a realidade dos fatos. Normalmente nós pais sempre fracassamos, erramos muito. A gente sabe disso, não é? Mas a gente tem que procurar aceitar. Né? Diga. Então, aí o que eu me veio na minha memória assim, não importa o ambiente, mesmo que seja um ambiente difícil, de doença, você já traz isso, essa luz dentro de você, a certeza de você conseguir ultrapassar esse obstáculo. Me lembrei da Madre Teresa de Calcutá, que era um espírito que atendia Maria de Magdala. Reencarnação da Maria de Magdala. aqueles espíritos necessitados. Reencarnação daquela moça que viveu lá com Josué, que era prostituta. Então é um processo que Processo, hein? Que processo, hein? Que ajudou Josué. Depois quando o... E era antes de Josué? Esqueci o nome. Moisés. Oi? Moisés que era... Moisés, justamente, substituiu Moisés, isso mesmo. É isso aí. Então, vejam, tem dificuldade com isso. os esclarecimentos que nos traz a metodologia na qual estamos empenhados em desenvolver e trabalhar. Aí, olha Tudo só, na obra. Fred. Veja, a obra de André Luiz. Então, isso aqui, toda essa informação serve para nós que entendemos doutrina espírita. Para quem está em outra, professa outro tipo
de corrente religiosa. Mas claro, mas esse livro é um livro espírita. Sim. Não tem como. Então você lê isso na mão do católico, ele não vai entender. Sim, mas Ele não vai. por mais que você queira botar O mais protestante, ele não vai. no entendimento, Você vê que o protestantismo continua trabalhando a letra. É só você olhar na tela da televisão o que eles falam. Eles continuam trabalhando a letra. trabalha Velho Testamento também. Trabalham a letra. E materializado. É materializando tudo. Como se aquilo fosse para o homem. E não é. E não é. Desde o Velho Testamento é tudo para o Espírito, não é para o homem. Porque aqui todos aqueles que escreveram no Velho Testamento foram enviados do Mestre. Não é à toa. Não existe acaso. Não, vai lá e escreve isso. Vai lá e bota aquilo. Não é assim que funciona. Então, é isso. Bom, chegamos na nossa hora, nós vamos ter que parar, mas se vocês quiserem, nós continuamos. Não, Daqui a pouco podem pedir a Já quentinha. chega de puxão de orelha por hoje. Já chega. Não, eu não puxei a orelha de ninguém. Não, você não. O espírito vai ligar. Tá aqui, ó. Vamos respirar para a semana que vem voltar melhor. E continue agradecendo a sua ambientação reencarnatória. Eu tentei fugir dela, mas volta que vai dar muito. É isso aí. Escolher Perfeitamente. outra família para ser feliz, vai quebrar a cara. Com certeza. Com certeza. Eu fugi para nascer. Eu tenho alguns amigos que. Lá no Rio de Janeiro. Eu tenho algumas pessoas conhecidas, amigos não, pessoas conhecidas, que estão maravilhadas lá fora no interior. Eu digo, vocês vão ver depois. Uma coisa muito séria. Porque a pessoa se vê como ego. E ela não é ego, ela é espírita, ela é selfie. E ela tem que se olhar como selfie, porque o ego vai ficar. Morreu. Acabou. E agora? E eu vou questionar muita gente do lado de lá. Eu vou voltar para trabalhar naquela sala que eu falei com vocês. Mas eu não vou estar mais lá, não. E quando aparecer um lá entrando, eu digo, eu falei contigo. Não. Agora, você veio aqui para quê? Você vai receber um alívio, mas você vai voltar lá para o presídio, viu? Só que vai para lá, Valéria, você e ela. Vai doer esse tempo. Ai, Deus do céu. Bom, gente, nós vamos parar esse slide. Vamos reler na próxima e vamos dar continuidade ao nosso estudo, porque, como eu falei, nós estamos quase terminando esse processo. Está vindo muita coisa, nós vamos entrar no processo desencarnatório. Aí vai ser bonito também. A desencarnação vai ser bonita. As pessoas pensam que é fácil desencarnar, que não dá trabalho nenhum, depende do espírito. Depende do espírito. E dependendo do espírito, já está lá o pessoal esperando ele. Opa, lá vem, vamos. Eu falei lá em casa, para eles, eu digo, olha, eu não quero, como é que aquele negócio quando morre que faz? Velório, agora não chama para velório não. Porque senão eu vou ter que dar martelada na cabeça de muita gente. Porque vou falar, é uma hipocrisia danada, o problema é muito Faz sério. exclamação para deixar ninguém falar mal de você. Gente, vamos terminar então o nosso trabalho. Vamos agradecer ao Pai esses momentos. Alguém gostaria de fazer um agradecimento? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Jesus, querido Mestre, nós estamos procurando seguir os teus ensinamentos. Certamente temos muitas falhas. Estamos nos esforçando. Queremos que amanhã brilhe a nossa luz. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos em contato com a tua doutrina, com os ensinamentos que deixaste. Muito obrigado. Com o teu evangelho. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, pelo apoio, pela ajuda, pelo abraço fraterno dessa espiritualidade amiga que nos ajuda,
que nos inspira. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado, queridos irmãos. Nossa imensa gratidão. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado